bem-vindos à escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Hoje o professor não está presente na aula, mas eu tenho aqui comigo duas amigas, a Marilise e a Bianca. Olá! Olá, Cris! Olá, Cris! Que vão falar sobre um assunto que nós queremos dar total importância essa semana, principalmente porque você sabe que terça-feira é Dia Internacional da Mulher, né? É interessante que a mulher precisa de um dia, né, Marilise? Um dia para ser celebrado. Enquanto que um homem não precisa. É verdade. Né? E foi uma conquista, né? Mas por que será? Por que a mulher precisa de um dia internacional e o homem não precisa de um dia? A autoafirmação. Exatamente. É uma situação, assim, complicada, que por mais que você pense assim, poxa, nós somos a tal, né? Porque nós temos um dia. Mas que isso quer dizer? Que você precisa de ter um dia para você saber que você tem valor, que você tem importância, né? Esse é um dos problemas da maioria das mulheres, que tem uma certa insegurança com ela mesma, né? Tem uma certa dificuldade de lidar com a vida de mulher, né? Eu tenho aqui um e-mail que eu gostaria aliás, é uma mensagem que essa jovem enviou para mim lá no meu Facebook. E ela diz assim: tenho passado os dias mais difíceis de minha vida, pois perdi recentemente a minha mãe, a minha avó e agora, recentemente, meu pai. E como moramos no mesmo terreno, eu é que cuidava de todo mundo. Mas meu marido não me entende. Fica falando que sou uma doente, que sou um asilo. Me despreza, só me procura quando quer algo mais íntimo e me ignora o tempo todo. Eu emagreci bastante, pois não sinto tanta fome. Ele vive me criticando, diz que não gosta de mulher magra, que estou ficando sem bumbum. Ele se acha um galã e sempre me põe para baixo. As mulheres vivem dando em cima dele e ele me contou outro dia que ele estava no ponto de ônibus com uma menina que chegou a agarrá-lo na minha frente. Eu estou lendo aqui do Facebook, então não deu para editar, mas vocês estão entendendo, né? A menina na frente dela chegou a agarrar o marido num ponto de ônibus. Me sinto muito para baixo com tudo isso e ele diz que o que importa para ele é Deus. Não entendi muito o final dessa mensagem, né? Mas eu acho que ele não se importa muito com Deus pela forma que ele fala dela, né? As reações dele não tem nada a ver com Deus. Eu acho que ele está se achando Deus. Agora, você vê dela aqui, né, Marilise, quanta situação... Quantos problemas que hoje a mulher ela passa, né? Primeiro, falando logo do início aqui, ela cuidou da mãe, da avó e do pai, né? É uma coisa típica, né? Um comportamento típico da mulher, né? De querer ajudar todo mundo, de cuidar de todo mundo. Querer abraçar o mundo, né? E não ter fome, né? Quer dizer, não se cuidar, emagreceu não sei quantos quilos, mas não tem tempo para ela mesma. É uma coisa muito comum hoje em dia da mulher. Ela faz tempo para tudo e todos, mas acaba se deixando em último lugar. E depois se vê nessa situação. Hoje não tem mais as pessoas que ela tanto cuidou. Foi uma boa ação, mas ao mesmo tempo agora ela se vê sozinha. Ela se vê para baixo, né? Que ela termina a mensagem falando que ela se sente para baixo. O marido criticando também. Eu imagino que ela também tenha ajudado, contribuído com o lar, enfim, ela sempre ajudou, ela é a esposa dele, afinal. E ele só critica ela, ele só ignora, só coloca ela para baixo, fala mal dela, da aparência dela, que é... Sabe, você que é homem, aqui vai uma dica: não fala mal da sua esposa. É
é uma parte sensível da mulher, né? Muito sensível. A aparência é uma parte sensível. Quando o homem fala da aparência dela, acaba com ela. Ele tem que estar preparado para todo tipo de reação. E uma coisa, Cris e Marilis, que me chamou muito a atenção no que ela falou, é algo que tem a ver com o início de tudo isso. Quando você perguntou por que a mulher precisa ter um dia para ela. Por que a gente precisa dessa autoafirmação? Por que a gente precisa que os outros falem o quanto nós valemos? Né? Porque a gente não sabe. Então ela fala do comportamento do marido dela, mas na realidade isso tudo vem dela. Ela permite que isso aconteça. É claro que a gente não está dizendo aqui que ele não esteja errado. Exato, ele está errado também. Mas ela tem contribuído com E esse ele problema. faz porque ele sabe que ele pode. Ele trata ela assim porque ele sabe que ele pode. Ele sente que tem um poder nas mãos. Exato. Olha como ele despreza. Você tá magra, você não tem bumbum, você isso. Então o homem, ele fala isso com a mulher porque ele sabe que ele vai falar e amanhã ela vai estar ali, tudo vai seguir igual, ele sempre vai ter ela ali da mesma forma, do mesmo jeito. Nada vai mudar. E eu vejo que é tipo uma maneira de manipulação da parte do homem para manter a mulher sempre ali aos pés dele, fazendo o que ele quer, aceitando muitas das vezes os maus tratos, aceitando às vezes até traições, porque ele faz ela se sentir tão nada com esses comentários que ele tem ela sob o poder dele. Ele sabe que ele se garante porque ele mantém ela refém dele mesmo por conta desse comportamento. Ele fizesse, ele ajudasse, ele estivesse falando com as críticas dele, ele estivesse fazendo essa mulher sentir tão pequenininha que realmente ele é a única coisa que sobrou para ela. Ela depende dele. Só ele que vai aceitar ela nesse mundo, né? Porque ela é tão inferior a ele e ele tá ali com ela, né? Essa é a impressão que a gente tem desse marido. O que você sugere, Bianca, a essa esposa aqui? Então, o começo de tudo isso, Cris, tem que ser dentro dela, né? Ela coloca tudo que ela fez de bom como isso tivesse até sido o erro dela. E não foi o erro. É importante a gente fazer o bem para outras pessoas. É importante também a gente ajudar outras pessoas. Mas o seu erro, o erro dessa amiga aí, foi ter esquecido dela. Foi ter esquecido o quanto ela é valiosa. Foi ter esquecido que eu não preciso trocar, eu não preciso fazer o bem para as pessoas e esperar que eu seja louvada por causa disso. Não, eu vou ser louvada quando eu entendo o quanto eu valho. Eu tenho que entender que esse valor está dentro de mim. Então, ela não tem que esperar isso do marido nem das pessoas. Isso vai vir, óbvio que isso vai vir. Mas só vai vir quando ela entender. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho valor. Eu não preciso me rastejar, eu não preciso aceitar isso. Eu não preciso aceitar que meu marido fale comigo dessa forma. Eu não preciso, eu tenho que reagir. Um bom exemplo, Cris, aconteceu comigo esses dias. Eu estava comentando com uma amiga que, do nada, assim, meu marido fez uma brincadeira comigo. Coisa de homem. E eu não gostei da brincadeira que ele fez. E na hora, eu olhei pra ele, eu respirei fundo, eu olhei sério e falei assim, amor, não brinca assim comigo. E fiquei assim, parado, olhando no olho dele, ele não esperava que era reação de mim. Ele, não, só tô brincando. Eu falei, não, mas eu não gostei dessa brincadeira. Uma coisa eu te garanto, Cris, nunca mais ele vai brincar comigo daquela maneira. A gente não brigou, a gente não discutiu, mas eu olhei no olho dele e falei que eu não gostei daquilo. Então, assim, o aceitável de hoje se torna o insuportável de amanhã. Então, assim, a amiga, ela foi aceitando algumas coisinhas que hoje estão insuportáveis para ela. Então, eu acho que o segredo para ela e para muitas mulheres é entender que a nossa independência não está do lado de fora. Está dentro. Está da forma como eu me vejo. Está naquilo que eu aceito. Então, se eu não aceito, se eu coloco limites, eu estou me valorizando. E as pessoas vão me tratar dessa mesma forma. Então, eu creio que para ela precisa mudar a forma dela ver ela mesma. Não se vê com pena, não se vê como coitadinha. Não veja assim, olha, eu perdi tempo, eu fiz tanta coisa boa para os outros e ninguém me deu valor. Não, você fez o que você tinha que fazer. Isso é importante, fazer o bem para os outros. Mas agora, bom, vira a página e começa a investir em você. Comece a reconhecer a mulher bacana que você é. Porque ela é uma mulher, uma boa mulher. Ela é uma boa pessoa. Não é verdade? De forma prática, Marilis, o que ela pode fazer em relação ao marido dela, que hoje vive criticando, falando mal dela, falando mal da aparência dela e se achando tal? Olha, amiga, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que deixar bem claro o que é que você não aceita.
porque ele tá achando que ele pode fazer tudo e você aceita tudo. Então, ele tem que entender que você tem o seu padrão, que você tem os seus limites e que você precisa de maneira clara, toda vez que ele vier com um comentário negativo, ele quiser colocar você para baixo, mostrar que aquilo não acaba com o seu dia. Porque eu creio que a intenção dele é realmente... Ele vê que isso dá certo, ele te põe para baixo com esses comentários, você entra num ciclo e ele vê, tá dando certo. Ela se sujeita a tudo que eu falo. Então, você começar a mostrar que aquilo não tá te atingindo dessa maneira, ainda que doa, mas você procurar ter reações diferentes, não deixar que o seu dia acabe, porque de manhã cedo ele já logo falou, ai, que cabelo horrível, ai, você tá gorda, você tá feia. E lógico, você tem que procurar se cuidar. Eu acho que também o problema de muitas mulheres é que elas pensam que amor próprio significa ser egoísta e elas não se dão o valor próprio, elas não se cuidam, elas não tiram um tempinho para elas, porque elas acham, eu não posso ser assim, eu não posso ser egoísta, poxa, eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho que cuidar da casa, dos filhos. No caso dela, poxa, ela tinha que cuidar dos pais, pessoas que estavam doentes, então elas pensam que se eu cuidar de mim, se eu tirar um tempo para mim, eu vou ser egoísta, eu tô pensando só em mim. E nisso elas se anulam totalmente, aí cai nesse ciclo. Ela recebe essas críticas, o marido está errado, mas com certeza ela tem a parte dela que ela tem contribuído pelo fato de negligenciar a sua saúde, a sua aparência. Então ele, que já não é boa coisa, ele pega e tira vantagem desses furos que ela está deixando. Né? A gente vê que você precisa se respeitar, né? Você precisa se valorizar, como a Bianca falou, a Marilis falou, você precisa mostrar, ser bem clara no que diz respeito ao que você não aceita no casamento. O que você não aceita, por exemplo, é a forma dele falar com você, dele falar da sua aparência. Não é porque ele está usando aquele, né? Tem homem que fala assim, eu estou sendo sincero com você, né? Isso não é desculpa. A gente, por exemplo, a amiga não chega para outra e fala, vou ser sincera, você tá feia. Ninguém faz isso, né? Isso machuca. Ninguém que se importa faz isso. Não faz isso. Então, se ele acha que ela está realmente muito magra, pode ser até que você esteja muito magra, amiga. Pode ser que você esteja precisando comer mesmo, se cuidar mesmo. Mas ele está errado em falar assim de você. Então, você pode falar para ele, você deve falar para ele. Eu não vou aceitar você falar assim comigo. Você me respeita. Eu sou sua esposa. Você me respeita. Sabe? Ser firme. É aquela firmeza respeitosa que o Renato sempre fala aqui, né? Você tem que ser firme. E ver o que você está deixando de fazer por você mesma. Essa questão que você estava falando, Marilis, da mulher, às vezes achar que é egoísmo, né? Se cuidar é egoísmo, ela só está pensando nela. É um problema sério hoje em dia. Porque a mulher é assim, ou 8 ou 80 hoje em dia. Ou ela só pensa em se cuidar, só pensa na aparência, só pensa no exterior dela, ou ela não pensa. Parece que você não tem outra opção. Você não tem uma terceira opção, que você pode se cuidar e não ser também só viver de futilidade. Existe o plano B, né? O plano C, né? Plano C. Porque para ela só tem um ou outro. Um extremo ou outro. Então, a mulher não deve ser extremista. E o mundo fala isso muitas vezes. Você olha para uma mulher bonita, você pensa assim, ela é bonita porque ela só vive para isso, ela só faz isso na vida, né? Muitas mulheres, quando assistem outras mulheres na televisão, elas falam assim, ela é bonita? Porque ela tem um dinheiro, porque ela vive no salão, porque ela vive fazendo tratamento e tal. Quer dizer, como se a beleza, ela dependesse do dinheiro, do tempo, assim, que a pessoa só faz isso na vida, como se fosse isso. Não tem nada a ver. Você pode não ter tanto dinheiro e ainda assim ser bonita. Você se cuidar, você sabe, tirar um tempinho para você. Você não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário.
Quando a mulher não consegue tirar um tempinho para ela mesma, ela se torna essa pessoa insegura, ela se torna essa pessoa estressada. E como ela falou aqui, tem baixa autoestima. Tudo isso. Quer dizer, não faz bem para ela, não faz bem para ela, não faz bem para a família dela, né? Não contribui com a carreira, não ajuda em nada. Então, às vezes, é melhor você parar tudo, sabe? Talvez dormir um pouquinho à tarde, talvez você tirar um dia para ficar, sabe? Para se cuidar, fazer sua unha. Ou, às vezes, chegar um dia e ler. Pegar um livro e ler uma tarde, num sábado, ficar lendo. Em vez de querer ficar salvando o mundo, apagando todos os incêndios que tem por aí, né? Exato. Ela se dá a oportunidade de fazer coisas que lhe dão prazer. Porque às vezes ela só vive em função de oferecer, proporcionar prazer aos outros. Mas ela não faz nada que ela gosta, que ela gostaria. E as pessoas sabem quando a pessoa é assim e tiram proveito mesmo. Elas tiram proveito, porque ela sabe. Ela é uma pessoa que não diz não. Ela sempre vai estar disponível para todo mundo, né? Então, normalmente as pessoas tiram proveito dessa pessoa. Então, provavelmente seu marido, ele sabe disso. Por isso que ele te trata assim. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Não espere ele mudar, não. Ele só vai mudar depois que você mudar. Depois que ele vê que você não é essa pessoa que pode ficar jogando para lá e para cá. Tá bom? Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Os solteiros são a maioria no mapa da população brasileira e estão por toda a parte. Independentes, aplicados, aventureiros, centrados e sonhadores. Cada um com sua característica, mas o objetivo é comum. Querem acertar. Entre 77 milhões de solteiros, como se destacar? O que é ser um solteiro inteligente? Saber fazer a escolha certa é o princípio básico de quem é sábio. Investir no casamento antes que ele aconteça é a atitude mais coerente de quem deseja ter uma vida a dois realizada. Curso para os solteiros inteligentes, na Terapia do Amor, nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. O amor também exige aprendizado. A vida da mulher não é tão fácil assim, não é tão bela assim como aparece, né? A gente olha assim, às vezes as mulheres postam fotos sorrindo, né? E tem aqueles vídeos das mulheres correndo na praia, né? No meio do jardim e tal. E parece que é uma vida super maravilha, linda. E as mulheres normais se sentem um fracasso quando vê aquilo. As mulheres pensam assim, bom, aliás, toda mulher pensa assim, só eu que passo pelo que eu passo. Mas, na verdade, não é assim. Nós três aqui somos mulheres bem casadas, mas nós já tivemos nossos problemas. E todos os dias nós temos que vencer um problema a mais, né? Do mundo feminino, que é cheio. É tanto problema, é tanta situação. E uma das piores, né? Não das piores, não sei se eu posso dizer piores, é um dos problemas da mulher. É em relação à aparência dela, né? Ela está sempre se sentindo mal. Ela está sempre sentindo que ela não está bonita o suficiente, que ela não tem o corpo bonito como é o esperado dela. A idade dela tá aparecendo já nas rugas, né? O cabelo que não é assim. A pele não tá tão boa. A pele e tal. Aí, quando ela arruma tudo, muitas delas, né, têm o dinheiro e vão lá, fazem toda a plástica e tudo mais. Ainda assim, elas não conseguem se satisfazer. Ela se inferioriza com muita facilidade e se compara constantemente. Constantemente se comparando, né? É uma luta sem fim. E eu digo para vocês, mulheres, eu já senti assim, eu já me senti inferior, eu já me senti desvalorizada.
Eu já tive maus olhos para com mulheres bonitas na televisão, que a gente assiste, fala, aquela mulher é assim, que isso tudo eu já passei, já veio na minha cabeça, já foi um problema no meu casamento, em relação a ciúmes, outras mulheres, né? Você vê uma mulher bonita conversando com seu marido, você fica, como assim? O que ela quer com ele, né? Já passei por tudo isso. E eu digo a vocês que enquanto vocês não resolverem o problema dentro de vocês, isso vai ser sempre um problema para vocês. Isso vai ser sempre uma luta, uma batalha. Você vai sempre querer fazer uma cirurgia nova, você vai sempre viver no salão de estética, você vai sempre estar procurando novidades, você nunca vai conseguir olhar para o seu armário e pensar assim, não, eu tenho roupa. Nunca. Porque o problema está dentro de você. O problema que eu tinha estava dentro de mim. Não era o Renato não estava fazendo nada de errado. Mas eu estava com problemas, eu tinha problemas interiores, eu era uma mulher muito insegura comigo mesma. Eu não sabia me amar, me valorizar. E enquanto a mulher não entende isso, ela vai ficar procurando no exterior. E não é só em relação à aparência, não. Tem também a mulher que fica procurando na carreira, no dinheiro, né? Ela fica correndo atrás, ela nem se cuida tanto, mas é o dinheiro. Ela vive trabalhando, ela vive, sabe, querendo passar todo mundo naquela competição no trabalho, na empresa dela, querendo sempre ser a mais procurada, a que está mais na frente, né? A mais estudada. Você pode fazer isso, mas eu digo para você vai chegar uma hora que você vai ver que nada disso vai E a pergunta, Cris, Marilis, que não quer calar é a seguinte: o que você vai fazer com tudo isso depois que você conquista? Né? Você queria o trabalho, tá? Você conquistou. Você queria fazer aquela plástica, diminuir o nariz, fazer... E agora? O que mudou? A mulher conquistou o direito de votar. Ok, hoje em dia a mulher vota, tá bem. Mas o que mudou? Né? Ela sabe que ela pode votar. Mas são todas as mulheres que sabem votar bem? São todas as mulheres que sabem fazer valer esse direito? Hoje existe a Lei Maria da Penha. Ok, o que mudou? As mulheres sabem, olha, eu fui agredida, eu tenho que ir lá, eu tenho que denunciar, não posso aceitar a agressão. Mudou? As mulheres deixaram de ser agredidas? Não, porque isso tem que mudar dentro de cada uma de nós. Ela tem que passar a não aceitar mais isso, dizer, não, eu não mereço viver assim. Não, e olha só, enquanto ela está nessa busca da aparência, tentando se satisfazer com algo, né? Eu vejo que muitas mulheres tentam se satisfazer na maternidade também. Elas querem ter filhos porque, então agora eu vou ter filhos, alguém vai me amar, alguém vai me amar, finalmente eu vou ser feliz. Eu não vou ficar sozinha. Essa é a intenção de muitas quando querem ter filho. E tem filho, busca mudar o que precisa mudar, pensando que vai melhorar, troca muitas das vezes de marido, de parceiro, porque está procurando ser feliz. E lá vai chegando um ponto em que ela se dá conta de que realmente não era aquilo, não mudou nada. E o vazio continua, a falta de sentir-se amada, admirada, ela continua se sentindo para baixo, um lixo. E aí muitas caem em depressão, muitas pensam até mesmo em tirar a própria vida, porque elas veem que tudo isso conquistaram mundos e fundos, porém ainda não são felizes. Nós reconhecemos que você, mulher, tem muitos problemas, que você passa por muitas situações difíceis. Nós não estamos falando aqui que é fácil, né? Eu sei como demorou para mim. Então, eu sei que não é simplesmente você ouvir, você tem que se valorizar, que você vai começar a se valorizar. É um processo. É por isso que, nesta quinta-feira, nós estaremos dedicando a palestra da Terapia do Amor para você. Você, mulher solteira, você, mulher casada, viúva, mãe, você que é jovem, mas que você já sente, o fardo de ser uma mulher no mundo atual. Você já sente o fardo. Não tem sido difícil, não tem sido fácil,
a desvalorização, tudo que todo mundo espera da gente, né? Aquela pressão enorme que todo mundo ao redor vive fazendo sobre a mulher, mas muito mais do que às vezes um homem. Então nós estaremos falando especialmente com você, mulher, e você é a nossa convidada. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, às 10 da manhã e às 3 da tarde, você estará Sim, ali no Brás. Aqui do lado, né? Aqui do lado do Templo de Salomão. Celso Garcia, 499. E você que gostaria de um atendimento, a gente vai estar ali, eu e meu esposo, a partir das 13h30 para lhe atender. E às 13 horas, às 15 horas é a palestra. E nós estaremos, eu e Renato, estaremos às 8 horas da noite. Então, chegue cedo. Se você gostaria de ser atendida por uma mulher, você pode chegar às 6 da tarde. Nós teremos ali muitas voluntárias da nossa equipe que atende você, que vai poder atender você. Ou você homem também, claro, pode vir, né? A palestra está aberta para todos, né? Mas nós estaremos dando uma palavra especial para as mulheres. Inclusive, o homem deve estar também, para ele aprender a tratar uma mulher da forma que ela merece, né? Homens compareçam. A mulher atual conquistou o mercado de trabalho, independência financeira. E com isso, mais responsabilidades, mais cobranças e mais compromissos. Além de tudo, ela ainda precisa encontrar tempo para cuidar de si mesma. A autocobrança pela beleza, estética e pela juventude eternas são constantes. A sociedade cobra que a mulher seja multitarefa. Adora mostrar na TV mulheres perfeitas, lindas, magras, bem-sucedidas profissionalmente, com crianças educadas, bem vestidas e maridos felizes. Mas na vida real é possível dar conta de tudo, cuidar de si mesma e ser feliz? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. É uma semana especial, porque Dia Internacional da Mulher tem que ser um dia especial, tem que ser uma semana especial. Então, a Escola do Amor Responde decidiu dar à mulher uma voz. Tomamos o poder exclusiva, aqui. uma voz exclusiva no programa de hoje, dessa semana. E você, homem que está nos assistindo, ouvindo pela rádio, você também deve prestar atenção, porque, às vezes, pela sua ignorância sobre a mulher, você acaba dando um monte de chute fora do gol, né? Indo para lá longe. Enfiando o pé na jaca. Bola fora, exatamente. Bom, vamos começar, então, hoje com uma mensagem que eu recebi também pelo meu Facebook, da Claudete. Não vou falar o nome inteiro aqui, não, mas o nome dela fictício é Claudete. Tenho 45 anos, sou divorciada, li o seu livro, imagino que ela esteja falando do livro Casamento Blindado. Amei. Queria me desabafar. Sempre tentei encontrar uma pessoa que me pudesse me ver com outros olhos. Infelizmente, sempre fui usada como mulher inflável. Até suicídio já pensei. Porque qual homem que irá se apaixonar por uma mulher gorda e feia? Sabe, Cristiane, seu esposo, se não se apaixonasse por você, porque seria muito burro. Porque eu li no livro que você é filha de pastor. É bonita, tem um corpo perfeito, foi muito bem educada, tem condições financeiras, é cristã. Qual homem que não queria isso? Eu, que nasci para ser infeliz e mereço a morte. Foi a única coisa que me restou. Sempre, desde que nasci, sempre fui e sou infeliz. Qual homem vai querer uma mulher como eu? Feia, gorda, sem graça. Eu mesma nem me olho no espelho. Tenho vergonha de mim mesma. Jamais serei uma mulher amada por homem algum. Uau, Claudete. Sinceramente, tem tanta coisa errada no seu e-mail aqui, na sua mensagem, né? Nós vamos pontuar algumas coisas para te ajudar, porque eu sei que você não é a única mulher
que sente assim, isso aqui é muito comum entre as mulheres, né? Primeira coisa que a gente vê é a comparação. É uma coisa muito comum, muitas mulheres fazem com outras mulheres. Você se comparou a mim. Você disse que eu tenho um corpo perfeito, é que você não me viu. Você não sabe. Meu corpo não é perfeito. Hashtag. Mas você acha que eu sou feliz pelo que eu tenho ou pelo que eu tinha, né? Por ter tido educação, por ter tido uma família, por ter beleza. A pessoa, ela pensa que eu só sou feliz no amor por causa do que eu tenho. Por isso que ela é infeliz. Porque ela não teve essas coisas na infância dela. Talvez ela não teve uma família, ela não teve educação, ela não teve o carinho dos pais, ela nasceu num lar destruído. Então, ela acha que por causa disso, por causa dessas circunstâncias, ela é uma mulher infeliz e ela vai ser uma mulher infeliz pro resto da vida. Eu tô aqui até rindo de canto de boca, não da história dela, mas, amiga, eu estou lembrando da minha história, porque você citou a Cris como um exemplo, mas eu posso dizer que eu não tinha nada do que a Cris tinha e casei, e sou feliz, meu amor. E essa semana até meu marido fez uma brincadeirinha de uma foto minha que estava na rede social e ele fez uma montagem. E ele mandou pra mim, botou antes e depois, uau, e botou assim. Eu não sei se eu fiquei feliz ou brava. Vem cá, Bianca, você já se sentiu feia? Você já se sentiu um pouco como ela sente no passado? Você se sentia feia ou você sentia que você não tinha direito de ser feliz um dia? Você já pensou assim? Olha, eu nunca pensei que não tivesse direito de ser feliz. Tinha coisas em mim que eu não gostava, como toda mulher. Tipo, eu era acima do peso, eu era gorda, assim como você que escreveu. E eu não gostava daquilo. Eu não vou dizer, eu me amava do jeito que eu era. Não, gente, não é verdade. Eu queria melhorar. E o que eu fiz? Eu busquei resolver o problema que eu tinha. Se aquilo me incomodava, ok, então eu vou resolver isso. Se o meu peso está sendo um problema para mim, então eu vou resolver isso. Então, eu entrei em todo um processo de realimentação, enfim, mudei nesse aspecto. Mas o problema que ela, que está escrevendo aí, tem e que eu não tinha, era justamente esse auto-amor. Eu me amava. E foi isso que fez o meu marido, mesmo sendo tão diferente de mim, né? Que eu sou negra, o meu marido é alto, tem olhos azuis, então, assim, é uma diferença gritante. Então, ele era totalmente... Mas isso fez ele olhar para mim. Porque eu mesmo sendo gordinha, mesmo sendo pobre, negra, num país que tudo isso conta, que todo mundo que me escuta sabe que é verdade. Negra, pobre, gorda, né? Não tinha instrução, né? Minha família não tinha o que a família da Cris tinha. Mas o meu marido se encantou, ele olhou pra mim, ele viu algo que ele queria pra vida dele, em mim. Mesmo eu não sendo como eu sou hoje, amiga. Talvez você vai me ver aí, vai buscar nas minhas redes sociais, que a gente faz essas coisas, né? E vai ver, mas ela hoje tá com um corpo legal. Hoje, mas eu não casei assim. Então, as mulheres... Você já era uma gordinha feliz. Eu já era, mesmo sem estar conformada. Eu não estava conformada em ser gordinha, Marisa, eu não estava. Eu queria mudar aquela situação, mas eu não conseguia. Mas então, você sabia que a sua felicidade não dependia daquilo. Aquilo era apenas um empecilho, uma coisa que estava me atrapalhando e que não me deixava legal. E é legal que quando a gente tem essa atitude, como você teve, isso transparece. Você vê, a gente não está aqui vendo a nossa amiga, Claudete, mas a gente pode já imaginar como ela é, como ela se vê. Pela forma como ela descreveu. Pela forma como ela escreve aqui, a gente já sente uma coisa negativa dela. E ao mesmo tempo, quando a gente tá com uma pessoa que ela se ama, mesmo que ela não esteja aquela aparência que é dita aí fora como o ideal, padrão, né? Mas mesmo que ela não tenha essa aparência padrão, mas... flui dela essa alegria, ela essa coisa que atrai outras pessoas. Mas, Bianca, você tinha esse amor próprio porque você conheceu o trabalho da terapia do amor, né? Cedo. Que muita gente não sabe o quanto ele é antigo, né? As pessoas pensam que nasceu agora. Mas é isso. Se você não tivesse conhecido, provavelmente você estaria na situação dela, né? Então, não é que a gente está aqui criticando a Claudete ou criticando as mulheres que não conseguem se amar. É que muitas, infelizmente, não tiveram ainda acesso, não viram ainda
que existe uma porta no final, uma luz no final do túnel. Sim, você pode aprender a se amar. Você diz aqui, Claudete, que você gostaria de encontrar uma pessoa que pudesse te ver com outros olhos. Mas você, no final, fala que você nem consegue se olhar no espelho. Então, aqui já diz o problema principal, que está em você, dentro. Não é na sua aparência. Não está na sua aparência, na sua condição financeira. Não. Está dentro de você. Você não consegue se amar, você não consegue se aceitar. Então, como que outra pessoa vai aceitar você? Aí, sabe o que acontece? Isso que você falou. Sempre fui muito usada, né? Você diz, sempre fui usada como mulher inflável. Isso que acontece. Quando um homem, que também não tem valores, né? Ele olha para uma mulher, ele conhece uma mulher que também não se dá o valor, não se enxerga como uma pessoa especial, como uma pessoa que merece algo melhor, então ele já sabe que aquilo ali é fácil. Ele vai usar porque ele vai tirar proveito da carência dela, porque ela está sozinha e ela pensa assim, bom, eu não mereço nada de bom, né? Eu nasci para ser infeliz. Então, uma pessoa que me deu atenção, eu vou abraçá-la com unhas e dentes, né? Então, ela se entrega para ele sabe disso. Então, ele usa. Então, enquanto você não resolver esse problema interior seu, não é nem emagrecer, não é isso, tá? Esse problema seu de você se olhar e não se gostar, não se aceitar, enquanto você não resolver isso, você não tem como ser feliz no amor realmente. Porque você não vai atrair uma pessoa que tem esses olhos, tá? A pessoa que vai olhar para você e ver o que os olhos físicos não vê, ela vai se atrair por você pela pessoa que você é dentro. Essa pessoa que você é dentro, claro, ninguém vê, né? Não dá para você ver de longe, não dá nem. Você tem que conhecer e tal, mas ela transparece no lado de fora. Irradia, né? Ela sai lá de fora. Nas palavras dela. Nas palavras, na forma de andar, na forma de se vestir. Sabe? Você, provavelmente, você não olha no espelho. Quer dizer, você não deve nem colocar um batom. Você não olha no espelho. Então, você já mostra no seu exterior como que você não se gosta no seu interior. Então, você tem que resolver esse problema. E por isso que nós temos esse trabalho da terapia do amor. O trabalho da terapia do amor não é só para pessoas que estão num casamento, pessoas que estão num relacionamento, sabe? Ou que estão procurando alguém. A terapia do amor é para pessoas que precisam de ajuda interior. Precisam ser felizes com elas mesmas. Aprender a se relacionar com elas mesmas. Sim, se aceitar. Como você, Bianca? Como é que foi esse processo? Quando você chegou, como é que você era? E como que foi esse processo? Como que isso aconteceu através da terapia do amor? Eu comecei a entender, Cris, através de tudo que eu ouvia. Assim, a terapia do amor, como eu já falei, ela é muito antiga, mais do que as pessoas... Você está falando assim, parece que você tem 60 anos. Não, eu tenho 34. Muito mas, antiga, assim, né? Mas assim, quando a gente fala, quando deu esse boom da terapia do amor, tem pessoas que não conhecem, né? E pensam que começou agora, e não é. Então, quando ela ouve eu falar, pensa, é lorota, começou há pouco tempo, então pensa que não combina, mas combina as datas. Quantos anos atrás que você entrou? Eu basicamente, desde criança, né, eu já frequentava, né, a igreja, enfim, mas a terapia, eu creio que na minha adolescência já eu comecei a participar, mas a entender mesmo, assim, do que se tratava, foi mesmo com os 17, 16 anos, nessa fase eu comecei a entender, porque no começo eu ia e eu pensava que era isso, arrumar um namoradinho, né, os propósitos que era dado, então eu pedia para Deus alguém, eu falava, meu Deus, eu quero alguém, mas chegou um dia, Cris, que a minha ficha caiu. E eu entendi que eu estava pedindo para Deus alguém bacana, alguém legal, alguém de fé, alguém respeituoso. E eu me fiz essa pergunta, eu sou tudo isso?
Ok, vai aparecer essa pessoa que eu tanto quero para me fazer feliz. Mas e eu? Eu sou tudo isso? Eu vou fazer essa pessoa feliz? Porque no momento de pedir, Cris, a gente é muito egoísta. A gente pensa na gente, como no caso dela. Ela fala que ela quer ser feliz. Mas se aparecer um homem maravilhoso, que aceite ela como ela é, será que ela, do jeito que ela está, ela vai fazer ele feliz? Não é pelo corpo, não é pelo peso, mas é pelo que ela tem dentro, essa amargura, essa coisa ruim que está dentro. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a focar dentro de mim. A consertar o que não estava legal, costumes, sabe? Até manias que eu tinha, coisinhas de família. Porque às vezes não são coisas assim, eu tenho ódio, eu tenho mágoa. Mas às vezes costumezinhos, coisas de família. Eu venho de uma família de muitas mulheres, então a gente fala demais. Vocês estão vendo, né? Então eu comecei a dosar tudo isso, a pensar, poxa, se esse homem que eu tanto peço que venha pra minha vida aparecer agora, o que ele vai encontrar? Então eu comecei a trabalhar nisso. Engraçado, Cris, que eu comecei a trabalhar mais no meu interior. No meu exterior, eu trabalhei depois que ele apareceu, né? Então, assim, mas quando ele me conheceu, ele já conheceu uma outra Bianca, sabe? Uma pessoa mais tranquila. Tipo assim, eu passei a ser uma pessoa que eu estava mais bem comigo mesma. Tanto que eu conheci meu marido no momento que eu não estava procurando. Eu conheci ele no momento que eu não estava... deixa eu ver aqui o binóculo, ver se aparece alguém. Não, eu estava investindo no relacionamento comigo mesma. Então ele chegou no momento oportuno. Isso é que é o bacana das palestras, porque a pessoa ela aprende a se amar e a estar bem satisfeita com ela mesma. Então acaba que acontece como você já não estava procurando. Por quê? Porque você não tinha essa necessidade. Você sabia que eu tô bem. Eu estava investindo, mas não estava desesperada. Não estava desesperada, ansiosa, porque você já estava bem. Então... Marilise, eu quero também ouvir da sua parte, mas depois desse intervalo. Um compromisso saudável exige experiência e maturidade. Mas será que dá para ser maduro enquanto ainda jovem ou adquirir experiência sem ter que passar por inúmeros relacionamentos frustrados? Com a terapia do amor, isso se torna possível. Eu estou aqui para conhecer essa pessoa, não posso me apaixonar. Não estou aqui para namorar, estou aqui para conhecer essa pessoa. Fique falando isso para você mesmo, né? Porque é importante conhecer mesmo. Às vezes você só vai conhecer que aquela pessoa, ela prioriza dinheiro acima do relacionamento depois de casado. Quer dizer, você já casou. E agora? Então você tem que conhecer as pessoas. O solteiro tem que fazer, isso tem que ser uma prioridade. E deixar-se conhecer também. Não soube como conduzir o relacionamento. E o relacionamento teve um término, porque eu traí, né? Houve traição da minha parte, então eu cheguei arrebentado por isso. Eu vinha de um noivado, que não deu certo, né? Basicamente pelo meu comportamento. Eu não sabia me comportar no relacionamento, eu era muito nova, então logo eu já namorei, noivei e sem experiência nenhuma. Me sentia muito perdida, triste, com meu coração ferido. Foram muitos anos de terapia do amor. Um tempo em que muita coisa foi colocada em prática. Eu cheguei muito ansioso. Queria encontrar alguém. Mas depois eu resolvi dar um break. Não, eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu coração. Né? Eu não estou bem, eu reconheci que não estava bem. E fui frequentando, fui aprendendo, colocando em prática. Eu aprendi que eu devo pensar antes de falar, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. O maior aprendizado um dos maiores, né? É difícil dizer qual o maior. Mas, sem dúvida, primeiro é a gente se amar. Segundo, é amar a pessoa como se fosse nós mesmos, né? Tem que amar, valorizar. Não é só dizer eu te amo, mas é nas atitudes, é ser verdadeiro, é ser sincero. Se você não tem a atenção do seu marido, da sua esposa, você tem que procurar a razão disso. Você tem que procurar lidar com esse problema. Não é levando a sua necessidade de atenção para a internet ou para o seu trabalho que você vai resolver a falta de atenção no seu casamento. Não se deixe levar pelas experiências frustrantes que já teve em sua vida. Fui casada há 2 anos, com uns 17 anos, né? Na verdade, eu saí de casa e larguei por um vazio imenso que tinha dentro de mim. Então, desde do começo, no primeiro relacionamento, já era assim, conturbada. Então, eu queria encontrar a minha felicidade de vida na pessoa. A gente ficou um tempo junto, mas não deu certo. Com o término desse namoro, fiquei muito deprimida. Eu fiquei
depressiva, não sabia o que fazer. Aí foi onde que eu falei, agora eu não vou mais querer mais ninguém, não vou amar mais. Cheguei sem perspectiva nenhuma, eu não queria nem mais ter ninguém. Eu pensava que não ia ser feliz, eu era muito fria, eu não gostava de conhecer ninguém. Compareça à Terapia do Amor e mude a sua forma de enxergar a vida. O conselho que mudou a minha vida foi que no início a gente tem que primeiro ser completo para depois querer completar alguém. Eu aprendi a me valorizar, a saber fazer amizades que eu não gostava. Valeu muito a pena, mudou totalmente a minha vida. Eu comecei a me amar, comecei a me sentir bem. Me sentir bem melhor. Né? Eu percebia isso, as pessoas ao meu redor percebem isso. Hoje eu estou muito feliz, toda quinta-feira eu estou na palestra com o Renato e a Cristiane. É muito bom, eu aprendo muito com eles. Hoje eu sou outra pessoa, eu sou feliz comigo mesma, sozinha. Eu estou com alguém para fazer ela feliz, não pensando só em mim, porque sem ninguém eu fico sozinha. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Quinta-feira, 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Muitas mulheres têm esse problema, né, de dupla personalidade. Elas falam assim, não, eu sou mulher independente, eu não preciso de nada disso, não preciso de um homem, não preciso de ninguém para ser feliz, eu sou autossuficiente e tal. Mas elas estão sempre procurando alguém para, né, na sexta-noite, no sábado, tem que ter alguém. Quer dizer, é estranho essa autoafirmação aí, porque se você fosse tão independente assim, não precisasse de ninguém, então por que você procura tanto, né, nas baladas da vida, não precisaria realmente nunca de ninguém, né? Você era uma pessoa assim, eu lembro de mim falando desse assunto. Tava até escutando essa canção, eu finjo que você me ama. E eu lembrei, eu era assim, eu finjo que eu me amo. Porque eu dizia, era a minha frase. Eu imagino que primas, amigas que eram da minha pré-adolescência, adolescência, talvez até lembrem de mim por essa frase que eu falava muito. Eu sou independente e autossuficiente. E eu falava isso pros namorados que eu tive. Então, eu procurava fazer esse jogo de que, eu tô bem comigo mesma. Eu faço o que eu quero. Eu me gabava de fazer o que eu queria. E eu lembro que eu até pensava assim, olha só que horror. Ai, que horror. Eu falava assim, poxa, eu queria ter nascido homem pra poder fazer e acontecer e não ser julgada. Porque por ser mulher, eu ia... Ficava limitada. Apesar que, assim, eu era bem ousada. Mas eu sabia que ficava uma imagem ruim. Então, e eu procurava dizer, não tô nem aí porque ninguém pensa. Mas é verdade, você realmente não estava nem aí, você realmente se sentia... autossuficiente? Não, eu acho que... Porque justamente faltava esse amor próprio, né? Mas então o que acabava acontecendo? Tanto é que eu não era autossuficiente que eu sempre estava em um relacionamento. Sempre estava em um relacionamento. Mesmo que você soubesse que aquele relacionamento não fosse durar por muito tempo, não fosse o adequado para você? Assim, o que acontecia? Eu me apaixonava, foram três namoros de mais de um ano que eu tive. Enquanto eu estava nesses relacionamentos, eu estava gostando mesmo, fazia planos. Só que entre esses relacionamentos houve intervalos. E nesses intervalos é que eu fazia, acontecia, achava o máximo eu poder ir para as baladas. Mas era o quê? Você queria se vingar de ter perdido um namoro, um relacionamento? Era isso? Não, eu queria aproveitar mesmo. Eu me achava no direito de aproveitar, de ir para festas, né? Hoje em dia fala balada, mas a gente falava que era festa. Matinê. Não, matinê não. Ela também... Por favor. Bianca, ela não é da sua época. Que isso? Que não sou
tô antiga. A época da Bianca, tudo Sabe a época da terapia. Não sou desses anos. Eu aceito. Então nesses... Mas então, tá bom, você curtia. Curti. Tá, mas essa curtição era boa mesmo? Na hora ali parecia ser. Na hora. Porque eu lembro dos momentos... É engraçado, né? Que sentimentos, emoções marcam situações, né? Então, situações que me marcaram foram as minhas noites. Quando eu tava só eu na minha cama, que eu me sentia sozinha. E olha que, assim, eu me socializava bastante. Tinha muitas amigas, gostava de sair, amigas, entre aspas, né? Mas tudo bem. Então, mas apesar de toda essa vida agitada... Vida louca, que eu me achava independente, autossuficiente, fazia o que eu queria... Mas à noite, eu me sentia sozinha. Quando eu tava comigo mesma, no meu quarto, na minha cama, antes de dormir, eu ficava com medo de morrer, eu ficava com medo dos meus pais morrerem o dia que eles fossem morrer. Eu me sentia triste e eu lembrava, porque eu tinha ouvido, sabia da verdade, tinha noção da minha alma, de que um dia ela pode ir para um lugar bom ou não, dependendo das minhas escolhas. Então, me vinha essas crises de consciência constantemente. Mas é engraçado porque de manhã, quando você acorda, aquilo ali parece que passou. E aí você entra de novo naquele ritmo. E era assim. Então... Até quando? Até que idade você ficou nessa vida louca? Até uns 17, 18 anos. Assim, um pouco antes até, porque... o que acontecia? Eu sentia que eu estava desacreditada do amor. Não de que eu não quisesse mais ninguém, mas eu tinha o seguinte pensamento. Todo mundo trai, então é assim, então eu não vou esperar nada de ninguém. Até eu tinha sonho de casar, não pensava em ficar sozinha. Mas tanto é que eu buscava. Mas eu não me iludia de que marido vai ser só meu e eu só dele. Porque eu via que o meu pai traía a minha mãe. Então eu já sabia que, tipo assim, isso faz parte. Serei enganada, então também enganarei. Assim, sofro menos, já fica tudo no mesmo nível, né? E esse era o pensamento que eu tinha. Mas aí você, aos 18, 17, 18 anos, o que aconteceu que mudou esse pensamento? Então, foi a época que eu comecei a me aproximar de Deus. Por insistência da minha mãe e tal, apesar que ela já há muito tempo antes me convidava de vez em quando e tal. Mas engraçado é porque quando chegou um certo dia... foi um processo que foi acontecendo sem que alguém me pressionasse. Eu já sabia aonde buscar Deus. Eu já sabia que eu estava errada em muitas coisas, mas eu ainda ia levando. Mas chegou um momento que começou a surgir em mim uma necessidade de buscar. Eu lembro que eu estava uma vez escutando o meu irmão conversando com o meu primo, porque esse meu irmão, ele tinha acabado de começar a buscar Deus, estava começando a descobrir o poder da fé, a ver resultados, e eu ouvi o meu irmão evangelizando o meu primo, e eu escutei aquilo pelo basculante, não sei se essa palavra todo mundo entende, mas tipo pela janela, assim, eu escutei ele falando para esse meu primo, e aquilo ali me queimou por dentro. Me nasceu uma vontade, poxa, eu quero ir lá. E naquele fim de semana, eu já estava programado uma viagem com algumas amigas pra praia. E eu fui para essa viagem toda, assim, agoniada, louca para voltar para casa, para ir nesse lugar, na igreja. E quando eu voltei e fui, então ali que começou a nascer em mim cada vez mais esse desejo de buscar esse algo mais que era o que me faltava nas madrugadas, que eu me dava conta que aquilo ali, tudo que eu fazia não me preenchia, e aquele algo que eu estava buscando estava me trazendo satisfação. Então, aquele medo de morrer, eu já não tinha mais. Quer dizer, hoje você é bem casada, você está casada há quantos anos? 14 anos. 14 anos. Por quê? Você encontrou essa nova visão, né? De olhar
ver que você pode ser feliz, sim. Que talvez os seus pais não tenham sido felizes, talvez o mundo mostra uma felicidade temporária, mas que, na verdade, existe uma felicidade que é permanente. Né? Eu sabia, eu me dei conta, no terceiro relacionamento, eu me dei conta que havia uma maldição sobre mim. A seguinte, dava 1 ano de namoro, eu perdia totalmente o interesse pelo rapaz e ele continuava apaixonado e eu não sabia o que fazer. Eu ficava já com nojo, eu não queria mais estar junto, eu queria... sair fora, curtir, partir pra outra. E a pessoa ali... Teve um que eu fiquei ainda mais um tempão com ele, porque ele implorava tanto. Com pena, né? Com pena. Ele falava, mas eu gosto de você, da sua família, os seus irmãos. Ele tava apaixonado pela minha família também. Eu me sentia muito mal com aquilo. E engraçado que nos 13 relacionamentos, com 1 ano, eu perdi o interesse. E olha só, quando a gente é totalmente livre dessa negatividade, disso tudo que acompanha a gente, que a gente nem sabe, tudo muda, né? Porque hoje são 14 anos que eu continuo apaixonadérrima pelo meu marido. E é uma coisa que eu pensava que não era possível. E é isso que as mulheres vão alcançar. Mulheres como você foi, né? Que não acredito mais que elas podem ser felizes. Às vezes já tenho uma certa idade, já penso assim, eu já estou muito velha já para pensar nisso, ou já passei da idade, já não tenho, já é tarde demais para mim. Ou você que é jovem e pensa que, sabe, a juventude é assim mesmo, você vai ficar passando de mão em mão até achar, né, por sorte, alguém que venha a ser permanente. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Nós vamos falar especialmente com você, mulher. Você, mulher casada, mulher solteira, independente da sua idade. Nós vamos falar com você, nós vamos ajudar você a ter uma outra visão. Mudar a sua forma de se enxergar, de se tratar e de ver que a mulher, ela tem muito mais do que isso. Ela pode muito mais do que isso aí, né? Essa curtição toda que você aprende aí fora, né? Ela pode muito mais que isso. Ela pode curtir a vida de uma forma muito mais saudável, de uma forma diferente. Ela pode ter uma alegria que seja permanente. Ela pode se amar independente do que ela tem, do que ela foi. Ela pode mudar a vida dela. Isso tudo acontece dentro. Então, nós vamos ajudar você, mulher, a chegar a essa autovalorização. Não é autoafirmação, não. Autovalorização. Nesta quinta-feira, aqui na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. E em todas as localidades da Terapia do Amor, você pode acessar o site terapiadoamor.tv. Você e seu esposo, o Edgar, estarão na palestra das 3 horas da tarde, ali na Avenida, 499. Isso, Celso Garcia 499, aqui no Braizão conhecido. E a Dani vai estar com o Márcio às 10 horas da manhã. Então, todas são convidadas e convide suas amigas, tragam suas amigas. Quanto mais mulher aprender a ser mulher, a ser uma mulher, como eu posso dizer, completa, quanto mais nós vamos ter menos inimigas por aí, né? Nós vamos ter menos inimigas. Porque você sabe, né? Muitas mulheres são inimigas das mulheres, né? Então nós vamos trazer as suas amigas, sua irmã, sua mãe, enfim. Venham porque vai ser um dia muito especial para todas nós. Bom, chegamos ao fim do programa, mas estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Tchau, tchau. Tchau. A mulher atual conquistou o mercado de trabalho, independência financeira e, com isso, mais responsabilidades, mais cobranças e mais compromissos. Além de tudo, ela ainda precisa encontrar tempo para cuidar de si mesma. A autocobrança pela beleza, estética e pela juventude eternas são constantes. A sociedade cobra que a mulher seja multitarefa. Adora mostrar na TV mulheres perfeitas, lindas, magras, bem-sucedidas profissionalmente, com crianças educadas, bem vestidas
e maridos felizes. Mas na vida real é possível dar conta de tudo, cuidar de si mesma e ser feliz? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.